Olá, eu sou o professor Luiz Moraes, do Matemática Exata, a matemática que não resta a menor dúvida. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Dessa vez nós vamos falar de operações com frações. Nós vamos falar de soma e subtração de frações, multiplicação de frações e a parte de simplificação de frações, além da parte de divisão de frações. Vamos começar pela parte de soma e subtração, que é a mais complicada de todas. Nós temos que, em cada fração, nós temos um numerador que divide por um denominador, ou seja, o número de cima que divide pelo número de baixo. Então nós vamos começar a fazer a soma e subtração de frações. A primeira parte nós vamos contar com a parte de baixo, o número de baixo sendo igual, ou seja, os denominadores iguais. Vamos pegar um exemplo aqui. 8 quintos mais 4 quintos. Nós temos aqui o quê? Nós temos os denominadores são iguais. Ó. A parte do número de baixo é igual. 5 e o 5. Tá vendo aqui? Ó? Então, como é que vai ser a solução desse problema para nós? Ele vai ser igual ao quê? Como nós temos números iguais aqui embaixo, no denominador, nós mantemos o denominador. Tá vendo? Mantivemos o número 5 aqui. E vamos somar os de cima. Pronto. 8 mais 4 vai ser 12. 12 sobre 5. Certo? Um outro exemplo agora com subtração. Utilizar as mesmas frações. Então nós vamos pegar aqui uma fração de 8 quintos menos 4 quintos. Ora, como nós vimos aqui, denominadores ou número de baixo são iguais, tá vendo? 5 e 5. Então o que nós vamos fazer? Vamos só subtrair a parte de cima. Então vamos subtrair os numeradores. Então, 8 quintos menos 4 quintos vai ser igual ao quê? A 8 menos 4 sobre 5. Que vai dar igual 8 menos 4, 4. Portanto, vai dar 4 quintos. Ok? Vamos fazer uns exercícios resolvidos para tentar fixar. O João ganhou uma barra de chocolate com 10 gomos iguais e resolveu compartilhar com seus dois irmãos, dando para cada um deles 3 gomos. Quantos gomos sobraram, aliás? Veja bem, aqui eu fiz o exemplozinho da barra de chocolate com 10 barras. Então, são 10 pedaços de 10. 10 sobre 10, certo? Vai dar uma barra. Se nós vamos tirar 3 gomos para cada um dos irmãos, nós vamos tirar 3 gomos para o irmão A e 3 gomos para o irmão B. Então, vai ser 10 gomos, 10 sobre 10, tá vendo? Menos 3 sobre 10, que é os 3 primeiros gomos do primeiro irmão, menos 3 outros gomos do segundo irmão. Então, vai ficar como? Vejam, observem que o número de baixo, o denominador, ele é igual, é 10, tá vendo? Então, nós vamos ter o que aqui? Nós vamos manter o denominador, número 10 embaixo, e vamos fazer a subtração simples. Ou seja, 10 menos 3 do primeiro irmão, menos 3 do primeiro irmão. 10 menos 3, 7. 7 menos 3, 4. Vai ficar 4 sobre 10. Ou seja, nós vamos ter aqui o quê? Tá vendo? Ó? Tiramos 3 para um, 3 para outro. Sobrou o quê? Sobrou 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Perfeito? Fixaram? Deu para entender? Com números denominadores iguais? Beleza. Agora nós vamos partir para soma e subtração de fração, mas com números de denominadores diferentes. Ou seja, número de baixo diferente. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Quanto é a soma de 8 quintos mais 3 sétimos? Como é que nós vamos fazer para resolver essa situação? Nós não temos números iguais embaixo, então não podemos somar direto, perfeito? Então nós temos que recorrer ao quê? Nós temos que recorrer ao MMC, mínimo múltiplo comum, entre o 5 e o 7. Pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo o endereço com um vídeo que fala só sobre MMC. Dá uma lidadinha, dá uma olhadinha no vídeo sobre MMC e você tira suas dúvidas, tá ok? Agora voltando ao exercício aqui, ó, nós vamos tirar o MMC de 5 e 7. Como é que nós fazemos isso? Nós pegamos 5 e 7. Qual o primeiro número a dividir? É o 5.
5 dividido por 5 dá 1. Sobra o quê? Sobra o 7. 7 dividido por 7 dá 1. Aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos multiplicar os dois números. 5 vezes 7, 35. Portanto, o MMC entre 5 e 7 vai ser 35. Tá vendo aqui, ó? 8 sobre 5 mais 3 sobre 7 vai ser igual, tiramos o mínimo múltiplo comum, 35. O que nós vamos fazer agora para fazer a soma disso aí? Como nós fizemos, esse aqui é o menor número que divide ambos os números, tanto o 5 quanto o 7, o que nós fazemos? Nós pegamos esse número, dividimos pelo número de baixo, tá vendo? Pegamos 35 aqui, dividimos pelo número de baixo e multiplicamos pelo número do 5, de cima. Ou seja, 35 dividido por 5, quanto dá? Dá 7. 7 vezes 8, 56. Sinal de mais. Mais. A mesma coisa aqui. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então vai dar 56 mais 15 sobre 35. Efetuando a soma, vai dar 71 sobre 35. Pessoal, peço para vocês, se inscrevam no meu canal. É só dar um clique aí. Você está vendo aí o vídeo aí? Tem uma marca d'água, essa marquinha aqui. É só dar um clique aí que você já se inscreve no meu canal para ir recebendo. Toda hora que chegar vídeo novo, você está recebendo aí. Exercício resolvido. Calcule 6 quintos mais 7 terços menos 3 décimos. Quanto vai dar? Qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Temos que ver se são denominadores iguais. O número de baixo é igual? Não, é diferente. Na soma e na subtração, quando o número é diferente, nós temos que fazer o quê? Tirar o MMC. Nós vamos tirar o MMC de 3, do 5 e do 10. 3, o 5 e o 10. 3 dá para dividir por 2? Não. 5 dá para dividir por 2? Não. 10 dá para dividir por 2? Dá. Então, 2 entra aqui. Repete o 3, repete o 5. 10 dividido por 2 dá 5. Qual o próximo número a dividir? É o 3. 3 dividido por 3 dá 1. Sobrou o 5 e o 5. Qual o próximo número a dividir? É o 5. Então, 5 e o 5 dividido por 5 vai dar tudo 1. Aí nós soubemos o resultado. 2 vezes o 3 vezes o 5. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Achamos o mínimo múltiplo comum aqui de 30. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 6, 36. Sinal de mais, sinal de mais. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 7, 70. 30, aí vem sinal de menos, sinal de menos. 30 dividido por 10 dá 3. 3 vezes 3, 9. Aí é só executar a soma aqui. 70 mais 36, 106. 106 menos 9, 97 sobre 30. 97, 30 avos. Vamos falar de multiplicação de frações. Na multiplicação de frações, é muito fácil. É só fazer o número de cima, o numerador, vezes o número de cima. E o denominador vezes o denominador. Número de baixo vezes o de baixo. Então, é o número de cima vezes o número de cima. Número de baixo vezes o número de baixo. Exemplo. 3 quintos vezes 2 terços. Número de cima vezes o número de cima. 3 vezes 2, 6. Número de baixo vezes o número de baixo. 5 vezes 3, 15. Ok? Outro exemplo aqui. 1 meio vezes 15 terços. Multiplico de cima pelo de cima. 1 vezes 5. 1 vezes 15, 15. 2 vezes 3, 6. Prontinho. Não tem segredo na nossa multiplicação. Pessoal, antes de falar de divisão, vamos falar de simplificação. O que é simplificar a fração? É dividir o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, tanto um quanto o outro, pelo mesmo número. Exemplo, nós temos aqui 6 oitavos.
Vamos simplificar por quê? Sempre a mesma pergunta pelos números primos. Qual é o primeiro número primo? É 2. 6 dá para dividir por 2? Dá. 8 dá para dividir por 2? Dá. Então nós vamos dividir ambos por 2. Então nós vamos ter 6 dividido por 2 é igual a 3. 8 dividido por 2 vai ser igual a 4. Aqui já não dá para dividir mais, então ele se formou irredutível, não dá para reduzir mais. Portanto, 8 sexto é igual a 3 quartos. Dividiu de cima por 2, dividiu de baixo também por 2. Outros exemplos. Simplifique a fração até ficar irredutível. 20 sobre 50. Nós vamos dividir o 20 por 2 e o 50 por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 50 dividido por 2 dá 25. Dá para dividir ainda por algum número? Dá, por 5. Então, 10 dividido por 5 dá 2. 25 dividido por 5 dá 5. Agora não dá mais para dividir. Já chegou na forma irredutível, não reduz mais. Portanto, 20 50avos é igual a 2 quintos. Nós temos uma outra forma também de calcular isso. É só você ver, ó, você tem 20 sobre 50, ambos têm 0, tá vendo? Um 0 para cada um, corta um 0 aqui, corta um 0 aqui, você já chega nos 2 quintos. Mais fácil você fazer assim quando tem 0, né? 0 em cima, 0 embaixo, corta o 0, fica bem mais fácil. Simplificação por cancelamento. O que é a simplificação por cancelamento? A simplificação por cancelamento é quando nas frações, nas operações com frações de multiplicação e de divisão, você tem número em cima igual ao número de baixo. Exemplo, 2 terços vezes 5 meios. Você está vendo que você tem o número 2 aqui em cima e você tem um número 2 aqui embaixo? Então o que você faz? Divide por esse, quanto dá? Dá 1. Então aqui vai ficar 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Está vendo? Você cortou o 2, ficou 5 sobre 3. Certo? Um exemplo aqui agora com 3 números. Você tem aqui 7 oitavos vezes 2 quintos vezes 1 meio. Tem número embaixo igual ao número de cima? Sim, sim. Tem o 2 aqui e o 2 aqui. A gente corta o 2, vai ficar 7 vezes 1 vezes 1, tá vendo? E 8 vezes 5 vezes 1 vai dar 7 sobre 40. Ok? 7 vezes 1, 7. 8 vezes 5, 40. Mais um exemplo aqui, ó. 3 quintos sobre 1 250avos vezes 250 meios vai dar o quê? Vamos cortar esse 250 com 250 aqui, tá vendo? Aí nós vamos multiplicar só os de cima. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 2, 10. Portanto, essa soma simplificada, essa multiplicação simplificada vai dar 3 décimos. Conseguiu entender? Se você não entendeu, volta um pouquinho e pega a explicação novamente. Ó, nós vamos cortar número que está em cima igual ao que está embaixo. Aqui, nesse caso, nós temos 2 em cima e 2 embaixo. Nós cortamos eles. É simples. Aqui, nesse caso, nós cortamos 250 e cortamos 250. Isso você vai fazer quando você estiver chegando no final das operações, beleza? Vamos falar de divisão de fração. Qual é a diferença da divisão de fração? A divisão de fração nada mais é do que o seguinte. Nós copiamos a primeira fração e colocamos a segunda fração de ponta cabeça. Invertendo a segunda fração, invertendo a operação. Em vez de ficar dividindo, vai ser multiplicando. Então aqui nós temos 20 sobre 50 dividido por 3 quintos. Nós copiamos a primeira, que é 20 sobre 50, e colocamos a outra de ponta cabeça. Tá vendo? Ela não é 3 quintos, viramos ela de ponta cabeça, ficou 5 terços. Invertemos. Nós invertemos ela, a segunda fração invertemos. Aí o que acontece? Como você inverteu a fração, você inverte a operação. Aqui é dividindo, você faz multiplicando. Logo, 20 50avos dividido por 3 quintos vai ser igual a 20 50avos vezes 5 terços. Você vai multiplicar o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo, você vai ter 100 sobre 150. Dá para dividir por 10, vai cair para 10 por 15. Ou você corta um x, um 0 aqui, outro 0 aqui, vai dar 10, 15 avos. Vamos fazer uma operação completa? Vamos lá. Nas operações com frações, a multiplicação e a divisão devem sempre ser realizadas primeiro.
Ou seja, toda vez que você tiver uma operação que envolva multiplicação e soma, divisão, as operações, todas as operações, quais devem ser realizadas primeiro? Sempre. Isso você não pode esquecer. Sempre realize a multiplicação primeiro ou a divisão primeiro. E deixe a soma ou subtração para depois. Primeiro você faz a multiplicação. Exemplo, 1/3 vezes 4/5 mais 1/3 vai dar quanto? Qual a primeira coisa que eu faço? Eu vou fazer a primeira multiplicação aqui, tá vendo? De 1/3 vezes 4/5, que vai ser 1 vezes 4, 4, 3 vezes 5, 15. Aí sim, agora eu tenho 4/15, aí eu vou fazer 4/15 mais 1/3. 4/15 mais 1/3. Aí eu preciso fazer o quê? Tirar o MMC. O MMC de 5 e 3 vai ser 15. Aí nós vamos colocar aqui, ó, 15. 15 dividido por 15 dá 1. 1 vezes 4, 4. Mais 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 4 mais 5 vai dar 9/15. Dá para a gente simplificar aqui? Dá. Por qual número? Pelo 3. Veja, 9 dividido por 3 dá 3. 15 dividido por 3 dá 5. Final das contas, 3/5. Exercício proposto. Faça a operação abaixo. 3/7 mais 1/4 vezes 3/5 mais 1 dividido por meio. Lembre-se que embaixo do 1 tem o número 1, ok? É 1 sobre 1, não se esqueça. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e aí você já dá uma parada, dá uma pausa aí e tenta fazer o exercício. Vou te passar a resolução dele agora. 3/7 mais 1/4 vezes 3/5 mais 1 dividido por meio é igual a quanto? Qual a primeira operação que nós temos que fazer? Nós temos que fazer primeiro as operações de multiplicação e de divisão. Nós vamos ter aqui 1/4 vezes 3/5 e vamos ter 1 dividido por meio. Então nós vamos 3/7, copio 3/7, copio o sinal de mais. Agora resolvemos aqui. 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Ok? Vai fazer 1 vezes 3, 4 vezes 5. Continuamos somando aqui, mais. Aí nós vamos fazer o quê? A divisão de 1 por 1 dividido por meio. O que a gente fez aqui? A gente pôs de ponta cabeça. Ele estava dividindo, passou a multiplicar, porque nós invertemos. O 2 foi para cima e o 1 foi para baixo. Logo, nós vamos ter que 3/7 mantém, sinal de mais mantém, vamos executar 1 vezes 3, 3. 4 vezes 5, 20. Mantemos o sinal de mais. Mais. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Portanto, vai ficar 3/7 mais 3/20 mais 2. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 7 e 20 é 140. 140 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 140 dividido por 7 dá 20. 20 vezes 3, 60. 140 divide pelo de baixo, que é 20, multiplica pelo de cima. 140 dividido por 20 dá 7. 7 vezes 3, 21. 140 divide pelo de baixo, que é 1, vezes 2, 280. Portanto, nós vamos somar 60 mais 21 mais 280. Vai dar um total de 361,140. Isso aqui é irredutível, porque 361 é um número primo, ok? Deu para entender, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Você na descrição do vídeo o link para a aula de MMC, de mínimo múltiplo comum, que se você não viu, você vai ver lá, que é muito fácil. De uma forma bem fácil, bem didática para você aprender, beleza? Peço para você, não se esqueça de clicar ali em cima do inscreva-se. Você vai clicar e na hora você já se inscreve e você vai estar ajudando a gente a produzir mais vídeos e mais vídeos para vocês, tá bom? Muito obrigado e para quem for fazer um concurso, boa sorte. Que Deus abençoe a todos.